Olá, este é o programa Livros que Iluminam. E o tema desse programa não é um livro, como de costume, e sim toda uma coleção, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar e tem um total de 13 volumes. Para conversar conosco sobre esses 13 volumes, Geraldo Campetti, que coordena o trabalho de produzir uma nova obra, uma nova coleção, que estuda cada um desses livros e faz a conexão desses livros com todos os demais livros da doutrina espírita, ou com muitos demais livros da doutrina espírita. Geraldo Campetti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Nesta importante coletânea, constituída por uma série de 13 obras, o autor espiritual André Luiz, carinhosamente cognominado pelos espíritas o Repórter do Além, narra suas próprias experiências e as dos que o cercam no mundo espiritual. Ao longo da obra, as narrativas do autor vão sendo direcionadas à tarefa de esclarecimento dos encarnados sobre as realidades dessa nova vida e a estreita relação existente entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. A coleção A Vida no Mundo Espiritual é composta por 13 livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Bom, uma bela de uma coleção, não é? Não é qualquer história que rende tantos livros. Resume para a gente, para que o nosso telespectador possa conhecer melhor, qual é a história desse conjunto de livros. Nós temos nessa coleção, que é uma coleção maravilhosa, mostrando a vida no mundo espiritual, o relato das experiências daquele que foi médico na Terra, que ficou conhecido com o pseudônimo de André Luiz, um espírito que dita as suas obras, as suas experiências, suas vivências ao médium Chico Xavier. E aqui são livros num estilo romanceado, apresentando os fatos, os acontecimentos e trazendo para nós a vida cotidiana do plano espiritual, de uma maneira bem palpável, bem assim objetiva para a gente poder entender. Muito rica em termos de conhecimento, de informações filosóficas, mostrando a importância da valorização da vida no seu contexto mais amplo e da consideração da vida futura também, para que a gente aqui na vida na Terra não viva exclusivamente no aspecto materialista, mas que possa ter uma visão do aspecto espiritual da nossa vida imortal. Bom, Nosso Lar, nós já tivemos um programa exclusivo sobre ele, conta, digamos assim, a chegada, né, de André Luiz a essa colônia espiritual. O que os demais livros vão avançando, vão trazendo de novidade, a que servem cada um desses livros? Olha, André Luiz vai especificando em cada obra experiências que ele vivencia, experiências de trabalho, de aprendizado, de atendimento. Então são coisas muito valiosas. Por exemplo, no segundo livro da série, que é Os Mensageiros, ele se delimita mais no aspecto dos médiuns. Na preparação dos médiuns, quando estão se preparando para voltar à vida física, ou seja, a reencarnarem, o planejamento que é estabelecido e a vida que eles têm aqui durante a encarnação na Terra. E depois o retorno para a vida espiritual e a avaliação do que foi feito ou que se deixou de fazer. Então é um livro muito curioso nesse aspecto, porque se coloca que muito do que é planejado no processo reencarnatório não necessariamente é cumprido durante a existência física. É uma reflexão para nós, porque provavelmente boa parte de nós também não conseguimos cumprir tudo que foi planejado e a gente tem que ter essa atenção, né? Perfeito. Bom, aproveitando então que você já começou com o segundo livro, vamos ao terceiro. Eu mostro aqui, é o Missionários da Luz. Qual é o foco desse livro? Missionários da Luz tem um aspecto importantíssimo em torno da reencarnação.
é um ponto assim grandioso dessa obra, explicando como se dá o processo da reencarnação, toda a preparação que é feita e como é o processo técnico, inclusive usando uma terminologia que não é tão simples, porque André Luiz tem um vocabulário um pouco mais culto. Tanto é que num trabalho que a gente está desenvolvendo junto com uma equipe valorosa, nós estamos até apresentando uma espécie de glossário para definir. Ele usa um termo, por exemplo, no Missionários da Luz, a questão da miniaturização perispiritual. O que é isso? É diminuir o corpo espiritual para poder reencarnar. Porque a gente nasce como criança, não nasce? Então, para nascer como criança tem que haver a diminuição. E isso é interessante. A gente tem um corpo espiritual, que é o corpo do espírito, que sobrevive à chamada morte do corpo físico, que é uma vestimenta que a gente deixa. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente continua com esse corpo espiritual. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Então, esse é um livro então que a gente pode dizer que fortalece muito aquele traço da doutrina espírita de ciência, né? Exatamente, um aspecto mais assim. Bom, como são vários livros, vamos adiante agora com o quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Os Obreiros da Vida Eterna mostra equipes de trabalho, que André Luiz tem essa característica, sempre de mostrar o trabalho que é desenvolvido junto às pessoas que necessitam. E no plano espiritual, geralmente ao ambiente mais próximo à Terra, a gente chama de crosta terrestre, dando assistência, dando apoio, dando socorro a espíritos que têm esse tipo de necessidade. E vai mostrando cada caso especificamente e trabalhando isso, trazendo para nós esses conceitos, as experiências que ele vai vivenciando e muita coisa que diz respeito ao nosso dia a dia. Então você tem um enfoque sobre mediunidade, sobre a importância da preparação, a influência espiritual que existe no cotidiano das nossas existências, muito maior do que a gente poderia pensar à primeira vista. Bom, pelo que você está descrevendo, deve ser um livro muito rico de surpresas, inclusive sobre o que é de fato esse trabalho de assistência espiritual. Tem algo que te chama a atenção nesse livro? Olha, os livros são muito ricos, né? Obreiros da Vida Eterna mostra essas equipes de trabalho como se de fato fossem aqueles trabalhadores do Cristo. É um livro de aventuras, então. Exatamente, vai mostrando vários relatos, vários casos e você tem essa questão do envolvimento com o aprendiz que está se preparando e ao mesmo tempo ele tem um contato com outros que integram a mesma equipe, que estão também aprendendo e sempre tem aquele que é o mais experiente, uma espécie de guia que vai transmitindo as orientações da segurança. Perfeito. Esse foi o Obreiros da Vida Eterna. O próximo é o No Mundo Maior, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, senão fica muito grande. Já voltamos com Livros que Iluminam, hoje tratando da coleção A Vida no Mundo Espiritual. A coleção começa com Nosso Lar. Já voltamos. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe!
é uma série que nos traz muitas bênçãos, porque as respostas às informações que elas nos trazem são respostas a perguntas que foram feitas desde que o homem é homem. Como se processa o desencarne, a readaptação no plano espiritual, aliás, nos planos espirituais. O mais interessante, na nossa opinião, das obras de André Luiz é poder identificar em cada um dos personagens um pouco da nossa história. A dificuldade de perdoar, a dificuldade em esquecer alguma problemática da terra, em de se readaptar à alimentação. Por essa razão, nós deixamos a nossa mensagem de agradecimento a Chico pela dedicação, pela psicografia abençoada, a André Luiz, a Dr. Bezerra e a Emmanuel, que estão na chefia dessa equipe, por nos ter dado, há tantas décadas, as lições que até hoje repercutem no imo do nosso ser. Este é o programa Livros que Iluminam. Nesta edição, tratando não de um livro, mas de toda uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual, coleção ditada pelo espírito André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier. Nós estávamos percorrendo livro a livro, né, Geraldo Campetti? E paramos aqui no Mundo Maior. O que este livro nos conta? No Mundo Maior, André Luiz faz um estudo da mente humana, de uma maneira bastante profunda, mostrando a casa mental com o seu psiquismo espiritual. Faz um estudo não apenas com a visão do médico no mundo material, mas já com a abordagem da espiritualidade. É a questão do consciente, do inconsciente, analisa os arquivos perispirituais onde são registradas as informações das diversas encarnações que a gente tem e como trabalhar isso para acessar. Então trata também, à luz da ciência, a questão da loucura ou dos transtornos mentais e tudo buscando a educação para que se tenha um equilíbrio, a saúde integral do indivíduo. Trata também do fenômeno conhecido como obsessão, que é quando o espírito se aproxima com má intenção. A gente vê essa influenciação basicamente em toda a coleção, em todos os volumes, André Luiz toca nessa influenciação espiritual. Perfeito. Vamos para o próximo livro, que é Libertação. Libertação, onde a gente vê esse caso mais concreto que você falou, de uma influência muito forte, que mostra uma região do plano espiritual, uma região ainda inferior, onde existe um indivíduo que ele age como se fosse uma espécie de gênio das trevas. E o livro é maravilhoso porque mostra todo o trabalho que é desenvolvido, a equipe composta também por André Luiz, que vai a esse ambiente, vai tentar resgatar esse espírito voltado temporariamente para o mal. Aí no final há como que se fosse uma coisa digna de filme, de ficção realmente, porque é a luta entre o bem e o mal. E só no momento em que se manifesta a voz da figura da mãe é que o espírito temporariamente voltado para o mal se rende ao bem. O bem vence o mal. A mãe vence o mal, né? Vamos adiante então para um livro que se chama Entre a Terra e o Céu. Que esse livro nos conta. Essa obra também continua essa questão de trabalhos, de atendimentos, de enfoque, assistência aos necessitados e mostrando a relação entre o plano material e o plano espiritual. Porque às vezes a gente não percebe o tanto de influência que a gente recebe, que a gente está sujeito. E André Luiz vai mostrando isso o tempo todo, Entre a Terra e o Céu, para mostrar que nós temos um futuro que pode ser muito feliz, mas que não dispensamos ainda o labor, o trabalho que a gente precisa realizar no nosso dia a dia. Um livro que fala principalmente dessa conexão, né, entre o plano Exatamente. Material e o plano espiritual. E a assistência e o trabalho que existe de integração entre os dois planos da vida. Que, pelo que você nos conta, é bem maior do que a gente imagina, né? Sim. Bom, vamos para o próximo livro, Nos Domínios da Mediunidade. Eu acho que aqui a gente chega num ponto assim, bastante importante do conjunto da obra, né? Sem dúvida. O André Luiz coloca nesse aspecto da obra um dos princípios fundamentais do Espiritismo, que é a comunicabilidade entre os espíritos, através da mediunidade. Como é importante estudar esse recurso que todos nós temos. Todos nós somos médiuns, todos nós somos intermediários. Funcionamos mais ou menos como uma ponte entre o plano espiritual e o plano material e vice-versa, embora não tenhamos propriamente consciência disso. Mas ele explica toda a fenomenologia mediúnica, como é que acontece, mostra os grupos de trabalho atuando nas diversas facetas da vida, não só espiritual ou espírita propriamente, mas como a mediunidade, ela perlustra basicamente tudo o que está acontecendo nas diversas credos, filosofias, na própria ciência. Então vale a pena a gente
deter-se nesse estudo, porque toca muito a nossa necessidade de autoconhecimento, de melhoria interior. Bom, se percebe que a intenção de toda a coleção é mesmo estar chamando a atenção para as nossas responsabilidades, mas esse aspecto que o livro traz muito forte de somos todos médiuns, talvez seja um dos chamados, um dos puxões de orelha mais importantes. Sem dúvida, até para nós termos essa responsabilidade e nos antenarmos estabelecendo uma conexão com o plano espiritual. Como é importante, mesmo uma oração aparentemente muito simples, a gente já abre a nossa mente para poder estabelecer uma conexão com o superior. Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. Vamos então para o próximo livro, que é Ação e Reação. Não é um livro de física sobre a terceira lei de Newton, não. Embora mostre a lei de causa e efeito, que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, atuando de forma muito clara em nossas vidas. Tudo aquilo que a gente faz tem um retorno. Então a gente vê ação e reação mostrando no plano espiritual, basicamente, as consequências que nós recebemos das nossas ações durante a vida física. Daí a importância da gente ter uma vida digna, uma vida honesta, porque nós vamos receber o que nós estamos fazendo. A exemplo do conjunto da coleção não é meramente teórico, né? São casos, são personagens cuja história conta isso. Perfeito, né? E mostra como o comportamento do indivíduo vai influenciar nas consequências que ele enfrenta. A questão dos vícios, por exemplo, do alcoolismo, das drogas, quando você tem alguns desvios, isso é mostrado de maneira clara, tudo aquilo vai ter consequências. Assim também como o bem que você faz, você tem uma vida equilibrada, naturalmente você vai ter um retorno também positivo. Agora, só um esclarecimento, a lei de causa e efeito funciona sempre ensejando a oportunidade da melhoria, nunca punindo, mas sempre educando. Bom, vamos então, Geraldo, para mais um livro, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é uma das obras mais difíceis da coleção. Ela muda um pouquinho o enfoque, porque os demais livros até então apresentados são no estilo mais romanceado. Esse se divide em duas partes, tem uma primeira parte que faz explicações mais técnicas em torno da vida, da sua constituição, da própria evolução do ser humano, da criação divina e todos os seus desdobramentos. E numa segunda parte tem uma série de perguntas e respostas pertinentes ao assunto também sobre essa questão da evolução. Então é uma obra um pouco mais técnica, um pouco mais difícil, digamos assim, tanto é que existe um dicionário específico sobre essa obra. Talvez seja nessa obra que esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de conexão com a coleção A Vida no Mundo Espiritual, com demais obras espíritas, obras do próprio Kardec, essa conexão fique mais evidente, mais forte. Como é uma obra de referência, né, que nós estamos trabalhando juntos aí com uma equipe, facilita o entendimento, facilita o estudo, a compreensão do conteúdo. Vamos para mais um livro que tem um título bastante interessante, Mecanismos da Mediunidade. É outra obra bastante técnica, colocaria também como uma das mais difíceis da coleção para o entendimento, porque entra, né, no aspecto mais técnico da mediunidade, na explicação de como ocorre. E aí entra em explicações físicas propriamente, falando tudo de ondas, de vibrações, são aspectos mais aprofundados que quem não tem um certo conhecimento vai ficar um pouco difícil, mas a leitura, o estudo é extremamente relevante. Essa coleção como um conjunto, ela ainda vai ser muito estudada nas próprias faculdades, é uma esperança, expectativa que a gente tem, porque traz muitos conhecimentos que nós temos e outros que nós ainda vamos adquirir, por uma revelação espiritual que André Luiz nos faz. Penúltimo livro, um tema que merece sem dúvida muita atenção, Sexo e Destino. Sexo e Destino, vai mostrar a importância dessa faculdade extraordinária, dessa potencialidade que nós temos, que é a sexualidade, e as consequências do bom ou do mau uso que nós fazemos. Nessa obra a gente Talvez pela complexidade do tema seja um dos livros mais grossos da coleção. Ele tem um volume considerável, mas é no estilo romanceado, é muito agradável a leitura, porque vai nos envolvendo na trama, porque André Luiz tem essa habilidade de escrever muito bem como um repórter, né? Então a gente vai ficando envolvido com a história, com o enredo, e vai colocando essa questão também da aplicação da lei de causa e efeito, sobretudo nessa questão das relações afetivas, nas relações que nós temos com o próximo, com o semelhante.
Bom, o último livro é E a Vida Continua, mas a vida continua no próximo bloco, tá bom? Você está acompanhando Livros que Iluminam, nós já voltamos. Bom, esse texto é mais do que um livro que ilumina, é um curso, porque ele vai narrando sobre a vida no mundo espiritual, dando detalhes, dando materialidade de várias situações que servem para aprendizado de nosso, né? Quer dizer, existe uma frase que foi usada recentemente por um autor sobre o véu de Ísis, né? Aquela coisa de descortinar informações do mundo espiritual, como talvez nunca ocorrera em outra literatura. E esses textos do André Luiz fazem isso. Você vai percebendo uma lógica, uma razão de ser, uma consequência dos nossos atos no mundo espiritual e a consequência do mundo espiritual na vida terrena. Este é o programa Livros que Iluminam, hoje não dedicado a apenas um livro, mas sim a toda uma coleção, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, tem 13 volumes, e o último volume eu deixei para esse bloco, E a Vida Continua. Deixei, inclusive, porque é um livro que está ganhando uma nova edição, uma edição especial em virtude do lançamento do filme. O livro virou filme, e aí eu queria que você, a exemplo do que fizemos com todos os outros livros, Geraldo, nos falasse o que este volume nos conta. E a Vida Continua vem reforçar o princípio básico do Espiritismo, que é exatamente da imortalidade do Espírito. O Espírito existe, ele é imortal e ele conserva a sua individualidade após a morte. E mostra essa vida do outro lado, como ela se dá e como ela é consequência das ações que nós tivemos na vida física. O destino que nós temos, o futuro, a felicidade ou a infelicidade, o que nós temos que enfrentar no próprio Tribunal da Consciência. Resgatando com o primeiro livro da série, nós temos um link extraordinário em toda a coleção, em todos os volumes. André Luiz sempre chamando a atenção para a necessidade da reforma íntima, do indivíduo se conhecer, dele buscar o lado espiritual da vida, se preparar para a vida verdadeira. E é o que a gente vê na Vida Continua, uma vida muito real, inclusive com preconceitos, com dificuldades de relação, de relações amorosas que precisam ser estabelecidas e permanentes. Isso tudo é muito bonito, o amor como base de toda a nossa felicidade. Isso é mostrado muito nessa vida que prossegue além túmulo, porque é imortal e ela continua para sempre. Depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamo-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar.
Bom, Geraldo Campetti, você mostrou uma memória prodigiosa em relação a esses livros, o que obviamente é resultado de quem estudou profundamente, quem travou contato direto com cada uma dessas obras. Eu te pergunto assim, para a gente encerrar, tem algum episódio, alguma história, algum personagem que te marca profundamente, que você tem um carinho especial nesses 13 livros, nessa trajetória enorme? Olha, tantos personagens são, mas existem alguns que nos tocam. Algo que te marcou peculiarmente, talvez por um momento que você estivesse vivendo? Ah, muita coisa, muitas assim. Interessante como a gente está acompanhando e parece que aquilo está dizendo respeito à nossa vida. Quando reli Nosso Lar há pouco tempo, várias informações que eu não tinha percebido me chamaram a atenção. Por exemplo, eu sou bibliotecário como formação básica. E André Luiz fala em Nosso Lar da profissão da informação como sendo uma profissão feminina. E ele não está errado. Hoje a gente muda um pouco isso, mas na época que eu fiz o curso de graduação, eu era o único homem da minha turma. E quando eu fiz a pós-graduação já em Ciência da Informação, já estava um pouco mais misturado. Mas André Luiz mostra isso na década de 40, a profissão mais voltada para esse lado. Quando ele mostra o papel, por exemplo, também da mulher e do homem, a gente aparentemente teria uma visão que é muito como se fosse cartesiana. Não, ele mostra em termos de funções de uma maneira muito elevada. E quando fala da vida, da importância da vida, quando fala do suicídio também, que ele vai tratar em Nosso Lar em outras obras, aquilo nos toca muito. Quando ele encontra um parente, por exemplo, no outro lado da vida, aquilo é chocante. A gente fica se imaginando como será encontrar do outro lado da vida um parente, aquele que nos antecedeu a vida, e como é que vai ser isso? Bom, perfeito. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez, Geraldo Campetti, pelo depoimento muito conciso em relação a essa obra extremamente densa e também muito emocionado, por um lado, assim, dando um testemunho da importância da obra para a gente no nosso processo de reflexão e de melhora. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Livros que Iluminam, hoje tratando da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Muito obrigado, até uma próxima edição. Olá, este é o programa Livros que Iluminam. E o tema desse programa não é um livro, como de costume, sim toda uma coleção, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com Nosso Lar e tem um total de 13 volumes. Para conversar conosco sobre esses 13 volumes, Geraldo Campetti, que coordena o trabalho de produzir uma nova obra, uma nova coleção, que estuda cada um desses livros e faz a conexão desses livros com todos os demais livros da doutrina espírita, ou com muitos demais livros da doutrina espírita. Geraldo Campetti, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Nesta importante coletânea, constituída por uma série de 13 obras, o autor espiritual André Luiz Então são coisas muito valiosas. Por exemplo, no segundo livro da série, que é Os Mensageiros, ele se delimita mais no aspecto dos médiuns. Na preparação dos médiuns, quando estão se preparando para voltar à vida física, ou seja, a reencarnarem, o planejamento que é estabelecido e a vida que eles têm aqui durante a encarnação na Terra. E depois o retorno para a vida espiritual e a avaliação do que foi feito ou que se deixou de fazer. Então é um livro muito curioso nesse aspecto, porque se coloca que muito do que é planejado no processo reencarnatório não necessariamente é cumprido durante a existência física. É uma reflexão para nós, porque provavelmente boa parte de nós também não conseguimos cumprir tudo que foi planejado e a gente tem que ter essa atenção, né? Perfeito. Bom, aproveitando então que você já começou com o segundo livro, vamos ao terceiro.
Bom, uma bela de uma coleção, não é? Não é qualquer história que rende tantos livros. Resume para a gente, para que o nosso telespectador possa conhecer melhor, qual é a história desse conjunto de livros. Nós temos nessa coleção, que é uma coleção maravilhosa, mostrando a vida no mundo espiritual, o relato das experiências daquele que foi médico na Terra, que ficou conhecido com o pseudônimo de André Luiz, um espírito que dita as suas obras, as suas experiências, suas vivências ao médium Chico Xavier. E aqui são livros num estilo romanceado, apresentando os fatos, os acontecimentos e trazendo para nós a vida cotidiana do plano espiritual, de uma maneira bem palpável, bem assim objetiva para a gente poder entender. Muito rica em termos de conhecimento, de informações filosóficas, mostrando a importância da valorização da vida no seu contexto mais amplo e da consideração da vida futura também, para que a gente aqui na vida na Terra não viva exclusivamente no aspecto materialista, mas que possa ter uma visão do aspecto espiritual da nossa vida imortal. Bom, Nosso Lar, nós já tivemos um programa exclusivo sobre ele, conta, digamos assim, a chegada, de André Luiz a essa colônia espiritual. O que os demais livros vão avançando, vão trazendo de novidade, a que servem cada um desses livros? Olha, André Luiz vai especificando em cada obra experiências que ele vivencia, experiências de trabalho, de aprendizado, de atendimento. Famosamente cognominado pelos espíritas, o Repórter do Além narra suas próprias experiências e as dos que o cercam no mundo espiritual. Ao longo da obra, as narrativas do autor vão sendo direcionadas à tarefa de esclarecimento dos encarnados sobre as realidades dessa nova vida e a estreita relação existente entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. A coleção A Vida no Mundo Espiritual é composta por 13 livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua.